Estamos fazendo a terceira rodada de entrevistas da Rede Diário de Comunicação e entrevistamos agora a candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB. Candidata, no primeiro turno, a senhora acreditou nos números, tanto é que trabalhou isso na campanha, né? Tinha até uma musiquinha da virada, do vira, vira, virou, e os números foram diferentes das urnas. Como é que a senhora avalia os números agora no segundo turno? Na realidade, nós tivemos uma realidade modificada no segundo turno. E o segundo turno é bom porque deixa muito claro coisas que aconteciam no primeiro turno e a gente não tinha uma noção mais exata do que representava aquilo. No primeiro turno eu fui a candidata mais atacada por todos, né? Principalmente pelo Serafim e pelo Henrique. E no segundo turno ambos foram apoiar a candidatura do meu adversário, que é o candidato Arthur Neto. Então está explicado por que eles batiam tanto em mim durante o primeiro turno, não é? E agora o segundo turno é uma nova campanha, não é? E obviamente que com esses apoios recebidos ele teve um reforço à sua candidatura. Entretanto, nós de nossa parte estamos procurando levar a verdade para as pessoas e continuar com uma campanha limpa. Além de mostrar as nossas propostas, nós estamos mostrando que o que está em jogo não é o futuro da candidata ou do candidato, o que está em jogo é o futuro da cidade de Manaus. E são dois projetos completamente diferentes que estão na disputa eleitoral. Isso a gente faz questão de mostrar para a população, para que ela possa, a partir do conhecimento de tudo o que ocorre, orientar o seu voto no próximo dia 28. A senhora falou dos dois candidatos que atacavam a sua candidatura, mas o Sabino também atacava a sua candidatura e está lhe apoiando. Mas o Sabino ele atacava todo mundo. Eu acho que a gente não pode dizer que fazia um ataque só a mim, não. Ele atacava a todos. Era tipo assim uma metralhadora giratória. Diferente do Serafim. O Serafim dirigia todos os ataques dele exclusivamente a mim. A mesma coisa o candidato Henrique dirigia todos os ataques exclusivamente a mim. Então ficou muito explicado que era um jogo já montado, havia um acerto entre eles, né, prevendo o segundo turno. Candidata, no primeiro turno a senhora ficou em segundo lugar, né, com uma diferença de quase 200 mil votos. A senhora considera essa diferença muito grande ou não? E a que a senhora atribui essa diferença? Olha, eu creio que isso foi uma representação da vontade do povo. Agora, o que nos intriga é que da véspera para a eleição e no dia efetivo da eleição houve uma diferença entre as pesquisas, e não eram só as nossas pesquisas, outras também, em torno de 8 ou 9 pontos percentuais. Ou seja, aconteceu alguma coisa no dia da eleição, né, que nós estamos ainda buscando descobrir o que é. Mas de um dia para o outro houve uma diferença de 8 pontos percentuais, porque nenhuma pesquisa, nem mesmo as pesquisas divulgadas davam essa diferença maior do que se esperava. A senhora acha que a vinda da presidenta Dilma na semana que vem pode mudar ainda, pelo menos aquilo que as pesquisas estão apontando no segundo turno? Não sei exatamente se pode vir mudar ou não. Eu sei que eu estive com a presidenta Dilma nesse segundo turno 2 vezes. E 2 vezes fui até lá a chamado dela, né, para conversar primeiro sobre política e, num segundo momento, acompanhando o governador Omar, o senador Eduardo Braga, para tratar de assuntos institucionais do estado do Amazonas, e especialmente na cidade de Manaus. E desde o primeiro momento que eu estive com ela, com o presidente do meu partido, ela disse: Vanessa, quando eu vi o resultado do segundo turno, eu disse: eu vou a 3 cidades. Eu vou a São Paulo, eu vou a Salvador e vou a Manaus. E vou a Manaus primeiro porque sei que você lá representa o nosso projeto. E segundo, porque eu tenho um carinho muito grande por aquela gente. Eu acho que eu não teria condições de dizer se vai mudar ou não. O voto é de cada pessoa tem a sua própria consciência. E eu repito, de nossa parte, o que nós estamos fazendo é apenas levando os elementos, os esclarecimentos para que as pessoas escolham. Porque a democracia é isso, você ganhar ou perder uma eleição, isso é parte da democracia. Agora é óbvio que todos nós que estamos envolvidos diretamente na eleição, a gente tem que mostrar como de fato as coisas são. Eu, por exemplo, tenho como meu adversário uma pessoa que se apresenta na televisão completamente diferente do que é na prática. Completamente diferente. O candidato da televisão é uma, pessoa na prática é outra.
Por exemplo, ele se diz o grande defensor da Zona Franca de Manaus e o responsável por todos os avanços. Eu digo o seguinte, ninguém da bancada federal do Amazonas deixa em qualquer momento de defender a Zona Franca. Todos nós somos defensores da Zona Franca de Manaus. Entretanto, todos os avanços obtidos pela Zona Franca de Manaus vieram a partir da eleição do presidente Lula. Tanto que em debates, quando eu pergunto qual é o número da lei do período em que o presidente era o Fernando Henrique, o senhor era ministro, o senhor era líder, qual é o número da lei que prorrogou a Zona Franca? Não há número de lei porque não há lei, porque eles nunca tiveram o compromisso com o Amazonas de prorrogar a Zona Franca de Manaus. Questiono também, ele é muito duro, foi muito duro na oposição, mas teve uma atitude completamente diferente quando participava do governo, como ministro e líder, que não trouxe absolutamente nada para o nosso estado do Amazonas. E ainda no primeiro turno me criticaram muito, e não só a mim, mas a própria condição feminina, dizendo que eu era uma pessoa que precisava dos outros. De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que tem mais de 30 anos na vida pública. Comecei a militar aos meus 17 anos, fui deputada federal, a segunda mais votada do Brasil, vereadora, enfim, sei exatamente o que eu quero. E me orgulho muito de fazer parte desse grupo político que tem feito tanto bem para o nosso estado e principalmente para a nossa cidade, para as pessoas. Vou aproveitar que a senhora fez comentários em relação ao seu adversário para perguntar assim, porque eu acho que houve uma mudança de estratégia de repente na propaganda e na campanha entre o primeiro e o segundo turno. No primeiro turno a gente vê uma propaganda mais amena, né, mais falando de propostas, e no segundo turno a sua campanha tomou um tom mais agressivo, digamos assim, de críticas ao adversário. Por que vocês decidiram, porque a senhora decidiu mudar essa estratégia? Bom, primeiro eu quero dizer que nós não podemos confundir a manifestação da verdade com a agressividade. A minha campanha não tem sido agressiva. Pelo contrário, nós estamos mostrando exatamente agressões que os trabalhadores viveram no passado. Agressões que os trabalhadores viveram no passado. Nossa campanha de maneira nenhuma tem sido agressiva com quem quer que seja. Nós não temos dito nenhuma inverdade. Nós não temos atacado ninguém, seja no primeiro turno ou no segundo turno. Ocorre que no primeiro turno a única atacada era eu. A única atacada era eu. Eu que sofri uma agressão, acabou se vendendo a ideia de uma farsa. Eu que os outros candidatos diziam que era contra salário, que era contra o trabalhador, ou seja, todos me atacando. Então é óbvio que naquele momento era muito difícil você entrar com algumas questões que você vai trazer todo mundo contra você, porque o que havia de fato no primeiro turno era uma tentativa de me tirar do segundo turno, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? E agora no segundo turno somos só duas pessoas completamente diferentes e dois projetos completamente diferentes. Eu repito, ganhar ou perder a eleição é da democracia. Eu já ganhei muitas eleições, mas perdi algumas eleições também. Perdi. Agora, eu comigo não carrego nenhuma mácula de ter desrespeitado, de ter mandado espancar trabalhador, porque isso não faz parte da democracia. Isso é uma mácula que eu não carrego comigo e jamais carregarei. Candidata, quando a gente fala de um tom mais agressivo, é porque no primeiro turno foram trabalhadas mais as propostas, né? Não é verdade. Se você pega, por exemplo, as propagandas do Serafim, ele dizia assim... Estou falando de sua parte. E agora no segundo turno não, aí a senhora aponta o que a senhora considera erros da administração passada do Arthur e da administração atual, que apoia ele, e das administrações anteriores. Pois é, mas essa estratégia ela é sempre usada por quem está atrás nas pesquisas, que é o caso do Serra em São Paulo, por exemplo. Está usando a mesma tática do ataque, né, de partir para apontar os defeitos do outro. Não, em São Paulo, até onde eu tenho acompanhado, lá vem ataque de ambos os lados, né? Em São Paulo não só o Serra ataca, mas também o Haddad mostrando que o Serra é a continuidade do prefeito Kassab, não é? E por isso ele cresceu muito. Aqui em Manaus acontece a mesma coisa. Arthur é a continuidade da administração do Amazonino. Só que aqui, diferente de São Paulo, o Serra está colado com o Kassab. Aqui não, aqui ele esconde.
Aqui ele esconde o seu maior apoiador, que é o prefeito atual, o prefeito amazonino, e que não foi capaz de fazer uma sequer das 1000 creches prometidas, que tem a responsabilidade pela falta de água na casa das pessoas, porque por falta de uma única assinatura, centenas de famílias não têm acesso à água, responsável pela paralisação do mercado municipal, pela não resolução dos problemas dos camelôs, enfim. Mas como o candidato adversário sabe disso, ele esconde e ainda tenta dizer que sou eu que tenho o apoiamento do prefeito. Candidata, a senhora citou aí anteriormente a questão da agressão, né, na chegada àquele debate. E no que deu essa história, a investigação da polícia em relação a essa denúncia que a senhora... Olha, o inquérito tem lá um processo na polícia e até onde eu tenho conhecimento está tudo comprovado. O rapaz que me agrediu não só fisicamente, mas moralmente, era alguém vinculado formalmente à campanha do meu adversário, vinculado à campanha dele, registrado, trabalhava oficialmente, e no dia da agressão ele deu nome falso. Somente no dia seguinte, quando ele foi obrigado a ir à delegacia prestar depoimento, é que ele teve que apresentar os documentos e ficou claro quem era a pessoa. Mas, infelizmente, nenhum meio de comunicação divulgou isso. O que aconteceu foi que eles fizeram um panfleto, inventando uma farsa e distribuíram na cidade inteira. E mais do que isso, hoje fica muito claro que, durante esses meses todos do primeiro turno, espalharam muitas coisas em relação a mim. Hoje eu fui conversar com os taxistas, eles disseram, não, mas a senhora vai acabar com os pontos de táxi, vai permitir só o rotativo. Eu falei, aonde que eu disse isso? Não, o pessoal veio aqui e disse claramente quem foi o pessoal ligado ao órgão da prefeitura que trata da organização dos taxistas. Foi aberto algum processo contra esse rapaz? Ele está respondendo? Não, ele deve responder por processo, até mesmo por falsidade ideológica, né? Até mesmo por falsidade ideológica. A senhora tocou na questão das creches, que o prefeito amazonino prometeu 1000 e licitou 50, começou a construir 2, mas não tá, a obra está parada. O Serafim só conseguiu fazer 1. Eu desconfio de qualquer candidato que diga que vai construir 100 ou 120, como está sendo proposto pelos 2 candidatos, né? A senhora fala em 100 e o outro fala em 120. Eu perguntaria, a senhora chegou a esse número de 100 como? E como é que vai ser distribuído isso na cidade? Olha, de mim você não duvide. Não posso dizer em relação ao outro, mas de mim não duvide. Da minha capacidade de construir e de colocar para funcionar. O fato é que os recursos para essas creches, as creches elas pertencem a um programa federal chamado Brasil Carinhoso. Aliás, grande parte de tudo que acontece no estado e na cidade vem de convênios, vem de parcerias com o governo federal. Vem com essas parcerias. Então não adianta um prefeito dizer, olha, eu vou fazer, porque ele não vai fazer. Se ele não tiver a parceria, ele não faz. Então, o governo federal, através do programa Brasil Carinhoso, ele disponibilizou para a cidade de Manaus em torno de 110 creches. E cabe ao prefeito dar a contrapartida, construir as creches e fazer com que elas funcionem. O problema é que eles acham que o custo para a manutenção das creches é muito alta e por isso é que eles não constroem. Eu vejo a manutenção da creche como um investimento muito importante para o presente, assim como para o futuro. Olha, Valmir, dói no coração, principalmente da gente que é mulher, da gente que é mãe, você ir numa casa e ver assim mães que tiveram que deixar de trabalhar para cuidar dos seus filhos. E quando elas deixam de trabalhar, elas oferecem uma vida ainda mais miserável para os filhos. Eu estive com uma senhora lá no bairro de Santa Etelvina e ela me dizia, eu trabalho em casa de família, eu não posso levar os meus filhos. Um estuda à tarde e a menina pequena, de 1 ano de idade, 1 ano e pouco, não vai na escola, porque não tem creche. E um só estuda num turno à tarde. Então eu ganho R$600. Dos R$600 eu tiro R$300 para pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Ou seja, a prefeitura não só não ajuda as pessoas, mas como ela tira das pessoas. É isso que é a prefeitura. Então o que adianta, eu pergunto, o leite do meu filho? Quanto vale por mês o leite do meu filho?
eu lhe garanto que vale muito menos do que os R$300 que a mãe está tirando, a metade do seu salário que a mãe está tirando para pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Quando a prefeitura não constrói nenhuma casa, e de fato nunca a prefeitura construiu uma casa, nenhuma unidade do Minha Casa Minha Vida, ela também tira das pessoas, as pessoas que vivem em área de risco e ainda pagam aluguel. Quem vive nas áreas de piores condições, o aluguel varia de R$80 a R$100. Aqueles que querem viver um pouquinho melhor, pagam, melhor entre aspas, né, pagam de R$200 a R$300 o aluguel. Se a prefeitura não dá a casa, ela está tirando da pessoa. Então, a única razão para eu ser candidata a prefeita da cidade de Manaus é exatamente para mudar essa realidade. E eu sei que reúno as condições, reúno capacidade, reúno muita força de trabalho, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, sei que poderei montar uma boa equipe e que tenho um projeto político que é o mesmo projeto político do governo federal. Que às vezes as pessoas acham que isso não é importante. Isso é fundamental para que as coisas ocorram, para que as coisas aconteçam. Candidato, nós chegamos ao fim dos nossos 15 minutos. A senhora tem mais 1 minuto para fazer as considerações finais. Bom, primeiro agradecer essa terceira oportunidade. Logo mais viremos aqui para um debate e aproveitar para pedir o apoio ao 65. Você que votou no primeiro turno ou que votou em outros candidatos, nos ajudem que o que todos nós queremos é uma Manaus melhor, uma Manaus que cuide das pessoas, porque essa Manaus é a Manaus de 28 anos de administração. E esses prefeitos todos que por aqui passaram durante esses 28 anos estão unidos em torno da candidatura do meu adversário contra mim. Mas eu tenho fé em Deus, que até o dia 28 muita coisa possa mudar e a gente possa promover a maior virada e a maior vitória, que não será minha, mas será da cidade de Manaus, será de toda a nossa gente. Obrigada.